Olá a todos, este é o canal Trebuchet da Tecnologia do Instituto Newton Sebraga. E aqui estou eu com vocês para falar um pouco de notícias que saíram na mídia e que vão impactar a tecnologia do futuro. Vão determinar a criação de novos circuitos, novos dispositivos, novas aplicações que interessam a todos que nos acompanham. Você precisa estar informado sobre o que vem no futuro. E é lógico como isso vai impactar a sua atividade profissional dentro do mundo da eletrônica, ou mesmo se você é um curioso e deseja saber mais, como isso pode afetar o seu dia a dia. A notícia de hoje, ela vem de pesquisadores da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, e da Universidade de Notre Dame, também nos Estados Unidos. Nós sabemos que os transistores, certo, são componentes feitos à base de silício, né, e germânio, e alguns outros materiais também importantes, como arseneto de galho, e que são a base de toda a nossa eletrônica. E que os transistores, eles são configurados para fazer alguma coisa no momento em que são fabricados. Uma vez que você fabrica um transistor NPN, ele não pode exercer a função de um PNP. Uma vez que você fabrica um NPN para RF, ele pode não ter o mesmo comportamento quando trabalhar, por exemplo, com um transistor para áudio. São estruturas um pouco diferentes, vocês que estudam eletrônica sabem disso, né? Pois bem, o que esses pesquisadores descobriram, estão trabalhando, é na possibilidade de usar materiais básicos para a fabricação dos transistores que não sejam silício, germânio, e que permitam fabricar componentes reconfiguráveis. Quer dizer, dependendo do modo como você utiliza num circuito, ele pode funcionar como um NPN ou um PNP. Eles fizeram alguns testes, conseguiram coisas sensacionais utilizando o fósforo em estrutura, certo? Semelhantes ao que se faz com o grafeno. Então, eles criaram componentes baseados numa nova tecnologia de material semicondutor. Na realidade, não podemos dizer que é exatamente semicondutor, porque a gente classifica como semicondutor aqueles materiais que estão em um determinado ponto da tabela de classificação periódica dos elementos e que dota esses materiais de uma resistência intermediária entre o isolante e o condutor. O que acontece é que a gente chama de semicondutor, muita gente fala em semicondutor que é aquele que conduz pela metade, quer dizer, o diodo. Não é bem isso. Semicondutor é um material que tem uma resistência intermediária entre o condutor e o isolante. Mas nós podemos obter esses materiais não só apenas com os elementos, certo? Os elementos químicos lá da tabela de classificação periódica situados nesse ponto da tabela. Nós podemos obter semicondutores com outros materiais, como o grafeno, o fósforo, desde que a gente trate-os de modo que eles formem estruturas atômicas, certo? Importantes. No caso do grafeno, por exemplo, ele é o carbono. Só que ele se comporta como um elemento importante para a criação de dispositivos, né, eletrônicos, não vou falar semicondutores, porque quando eu estruturo o grafeno, o carbono, numa camada única de átomos, obtendo assim uma estrutura unidimensional, que é o grafeno, ele passa a apresentar propriedades elétricas importantes que permitem a gente fabricar componentes eletrônicos. Como já tem saído muitos, já falei aqui de sensores, já falamos dos computadores quânticos, por exemplo, que se baseiam alguns em tecnologias de grafeno e de outros elementos, né, na parte em diversos componentes periféricos e muita coisa mais que vem por aí. Mas no caso específico, o que se construiu foram dispositivos equivalentes aos transistores, certo? Fabricados com o elemento fósforo, mas em estruturas que lembram um pouco o grafeno, estruturas unidimensionais formando camadas. Essas camadas são empilhadas e aí você consegue obter o equivalente ao transistor. Né? Só que tem uma característica. Se descobriu que esses transistores são reconfiguráveis. Quer dizer, eles podem mudar de função no circuito. Isso aí abre caminho para uma aplicação muito importante que é a insegurança. Hoje nós temos, é muito comum vocês imaginarem que no momento em que se fabrica um chip,
Ele não pode ser reconfigurável, mas na fabricação você pode, por exemplo, introduzir alguma coisa nele que impeça que ele faça alguma outra coisa que o fabricante não deseja. Então eles podem ser programados. Agora, se você puder reconfigurar um chip através dos seus transistores, isso aí é muito importante em termos de segurança, que é justamente que esses pesquisadores da Universidade de Purdue e da Universidade de Notre Dame fizeram. Eles criaram transistores de fósforo que são reconfiguráveis. E eles fizeram umas experiências muito interessantes para provar que é possível. Por exemplo, eles construíram uma porta NAND, uma porta não E lógica, um circuito digital, e eles verificaram que eles podiam reconfigurar essa porta para que ela funcionasse como uma porta NOR, não OR. Quer dizer, através de sinais externos, os transistores lá daquela porta, eles eram capazes de mudar de função. Eles eram reconfiguráveis. Vocês imaginem as possibilidades que isso abre para a eletrônica no futuro. Nós vamos ter chips reconfiguráveis. Vocês imaginem as aplicações disso, por exemplo, em inteligência artificial. Você poderá ter no futuro chips que vão ter estruturas lógicas e essas estruturas lógicas podem mudar à medida que o circuito funciona. E você pode fazer com que essa mudança seja inteligente, seja de acordo com o processamento dos sinais que ele receba. E aí você vai ter alguma coisa como um circuito eletrônico reconfigurável, que seja exatamente como o nosso cérebro. Nosso cérebro é uma rede neural reconfigurável, certo? Nós podemos aprender as coisas. Nós podemos esquecer uma coisa e lembrar de outra e mudar depois esse comportamento, certo? Nós podemos fazer tratamentos psicológicos, por exemplo, que nos tirem vícios, né? Esses vícios são justamente comportamentos dos nossos circuitos neurais. Então, no futuro, talvez, você poderá ter um computador ou um dispositivo inteligente qualquer que tenha circuitos eletrônicos reconfiguráveis. De repente, você quer que ele faça outra coisa ou a mesma coisa de um modo diferente e você faz isso, certo? Reconfigurando o circuito. Não é mudando o programa, não. É reconfigurando o próprio circuito. Talvez no futuro a gente não tenha mais a memória de programa, né, que hoje a gente já tem, que a gente muito usa nos circuitos lógicos. E isso aí deixa de ser uma aplicação prática de um tipo de circuito. Vai desaparecer a memória de programa e vai ser substituída por quê? Por uma memória reconfigurável, por um circuito reconfigurável. O próprio circuito é a memória, porque ele pode ser modificado para fazer coisas diferentes. Coisas da tecnologia que estão chegando, que a gente tem que estar preparado para isso. Assinem o nosso canal e nos acompanhem para ter mais notícias do mundo da tecnologia em nosso Trebuchet Tecnológico. Até mais!